Oi, tudo bem, pessoal? João Carlos Bueno, habitante aqui. Esse é um projeto chamado Habitante Palette, porque a ideia para falar sobre como que você pode participar do competitivo de Pokémon TCG, como você pode participar de uma liguinha, como que você pode participar de uma Copa da Liga, como que você pode participar de um challenge, como que você pode participar de um regional e até mesmo um latino-americano, que foi o que eu participei nessa temporada. Então, aqui nessa nós temos ponto shift. É, aqui nós temos o resultado da temporada minha de Pokémon TCG. Eu joguei mais de 129, eu joguei 129 jogos, partidas, e aí dessas 129 partidas eu obtive 58 vitórias, 15 empates e 56 derrotas, e cada partida tem que dar 3 pontos. Eu consegui 189 pontos, tendo um aproveitamento de 49%. Bem, isso aqui mostra que durante a temporada os melhores resultados foram na Liga, aí o League Challenge, segundo melhor resultado, uma Copa da Liga, também eu participei de algumas Copas da Liga, e depois, principalmente o regional e o Laíque. O Laíque, por um ponto, eu não fui para o segundo dia. Os decks que eu mais joguei praticamente, eu joguei, que aqui está com o melhor desempenho do deck. Então, o Charizard antes da rotação, Charizard XY, que eu fiz um combo de Charizard XY. Esse aqui era um Charizard Y sozinho, que era a ideia atacar no banco. O Mega Lucario, Dragapult Charizard, que esse deck daqui não existe, não tem mais. Okidoki, que foi o deck que eu joguei o Regional de Campinas. O Cerulege, que foi um deck que eu joguei, me preparei para jogar o, o regional de. Quer dizer, né, eu me preparei para jogar o latino-americano de Pokémon. Dragapult Blazic, que foi é atual esse deck. Dragapult, que foi um teste que eu fiz também. E Mega Greninja, que é esse aqui, é um deck novo. Eu joguei uma primeira vez também. São decks novos. Então, aqui tem a minha evolução durante o ano. E aí aqui tem as datas. Então, comecei jogando a temporada o League Challenge. E foi um começo de temporada, porque esse começo de temporada tinha muitas pessoas participando desses campeonatos. Então eu acabei encontrando ele ainda não tinha acontecido o incidente, mas encontrei o Vinícius Fernandes, o Gabriel Fernandes, nesses tantos o League Challenge da Mega Geek e o League Challenge da Next Place. E foram campeonatos com muitas pessoas. E depois eu fui melhorando e desenvolvi, eu parei de jogar de Charizard, e aí eu fui para o Dragapult e consegui um bom resultado no League Challenge na Mega Geek. E aí, com esse resultado, eu consegui 12 pontos de CPs. Esse aqui foi a primeira vez em um challenge que eu consegui um resultado. E aí depois aqui, nas ligas, eu fui jogando as ligas. E aí eu participei do Laik com o Cerulege. Então eu joguei com o Cerulege aqui nesse League Challenge na TM Shop. Eu estava doente, então
eu acabei ganhando só uma vez, mas ele estava indo muito bem, ele estava indo, um deck que funcionou muito bem, eu consegui treinar bastante com ele, e aí eu consegui bons resultados com ele, principalmente no like. Aí depois eu voltei para o Dragapult Charizard, porque era um deck que estava em uma crescente, tanto que aí eu consegui 4 vitórias seguidas em uma liguinha, e aí depois eu fui jogando algumas um challenge, Copa da Liga, e aí depois eu estava correndo, chegou fevereiro de 2026, eu comecei a jogar de Mega Lucario, e aí depois veio o final da rotação. Eu comecei a montar decks de Charizard X, Charizard Y, e aí com a nova rotação, a rotação do HIJ, que a rotação atual que nós estamos, eu comecei a jogar de Okidoki, que era um baralho que melhorou muito após a rotação, e aí eu consegui alguns bons resultados. Tipo, comecei bem numa liguinha, aí depois fui jogando as ligas, e aí depois eu veio aqui eu terminando no regional de Pokémon, conseguindo 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E aí eu jogando aqui depois em tabuleiros, e liguei tabuleiros com Mega Greninja, que é um excelente deck, e Dragapult Blaze, que é um excelente deck. São dois excelentes decks. Então, o que isso aqui pode demonstrar? Isso aqui eu já tinha começado a temporada anterior. Isso aqui foi a minha primeira temporada completa de Pokémon TCG. A temporada anterior eu não joguei nenhum regional, não joguei nenhum aí, que eu já tinha começado no meio da temporada, então por isso que eu quis trazer esses números em temporada completa, porque quando você começa a jogar Pokémon TCG, sempre um novo entrante, o ideal é começar no início da rotação, que é o quê? A rotação de Pokémon TCG ocorre sempre em abril. Então, se você for começar a jogar se você começar no início de uma temporada, porque a temporada ela começa, nós estamos em período de pós-temporada, então ocorre o campeonato mundial de Pokémon. Terminando o campeonato mundial, começa a temporada com os primeiros challenges que ocorrem. Então, challenge são campeonatos que a pessoa pode participar de um Pokémon TCG, que são campeonatos iniciantes para a pessoa que ele não tem tantos pontos para o mundial, das 12 CPs, mas a pessoa ela procura participar desse campeonato, porque quando eu comecei direto no challenge. Eu montei um deck de Dragapult, quer dizer, de Charizard, montei um deck de Charizard e fui direto no challenge. Não ganhei nenhuma. Então, o que eu comecei? Só que eu comecei a jogar em janeiro. Janeiro até abril, praticamente, janeiro, abril, eu joguei só de cartas da pós-rotação da temporada, que é de 2025, que GHI. E estava terminando a rotação FGH. Então, eu já estava indo para o I. Eu comecei a criar uma coleção já com cartas I. E aí eu montei decks, consegui melhorar a questão dos decks. Por quê? Porque isso aí foi essencial para quando terminasse a temporada,
e eu começasse já a jogar aqui no final do ano, já com cartas após rotação. Então, tanto que aqui eu consegui ter bons resultados com o Cero LED, que foi o quê? Quando veio a nova a rotação I, e aí foi um deck que melhorou muito com o Lulatone e Lulatone e Soul Rock, que foi a coleção que lançou por aqui nesse mês aqui de do Lucario. Então o deck de Lucario ele começou a jogar aí, mas não era um deck que se jogava muito na época por causa da guard. Então, o Cero LED também nessa temporada aí foi quando saiu o deck de Mega Bissol, que teve uns excelentes resultados durante essa temporada. Então, quando eu comecei a jogar com esses decks, desde quando comecei, eu participo de um time TCG, que é a Tatuagem CCG, e tem o Tato, que é o meu coach, meu técnico, então ele sempre está me ajudando, a gente treinou desde setembro, começamos em setembro, e fomos até o Laik, até ali novembro, treinando todo final de semana, porque foi o principal regional que teve. E eu consegui 80 CPs. Só que para você participar de um regional, um AIC, então como que eu posso voltar? Então, se você é um entrante, né, no Pokémon TCG Card Game, você quer jogar, o ideal é começar na rotação. Por quê? Porque você começa pegando uma nova rotação, e aí você começa jogando com cartas que vão ser jogadas a partir de maio daquele ano. E aí você começa a pegar. Quando chegar agosto, terminou a temporada. E aí você já começa a nova temporada se preparando para um latino-americano já habitual, com as cartas novas que já foram lançadas. E aí você consegue ter um resultado melhor no like. Então, para mim, por causa do autismo que eu tenho características de autismo, o Pokémon é muito importante porque eu consigo ter interação, eu converso com outras pessoas, eu tenho interação com o time, eu vejo ali o dia a dia, vejo o dia a dia de vitórias, derrotas dos campeonatos. Então isso é muito importante. Isso é muito importante para mim e isso melhorou muito a minha qualidade de vida, minha dicção, as minhas coisas, tudo que eu faço. Então isso aí está melhorando muito a minha vida. Melhorou muito a minha vida jogar Pokémon TCG. Então é isso, pessoal. Quero agradecer todo mundo no time da Tatu CCG, o Tato, a Ana, o Gui, o Rafu, o Gabrielzinho, o Lucas, o pessoal, todo eu tô esquecendo de gente, mano. Carol, e o Gabrielzinho, lembrando de novo o Gabrielzinho, que ele me ajudou muito jogando comigo de Megalucaro ali, que eu fui testando a match de Megalucaro com o Ceruled pro Laik. Então isso aí foi muito bacana. Quero agradecer todo mundo. E assim, hoje cada vez mais os Pokémons estão correndo tribo, tem suas turmas, então você consegue montar suas equipes, montar as pessoas que jogam junto com você. Então você consegue participar de mais campeonatos de pessoas, de estar ali na liga local,
Ou então, tipo, você ia ali na Itabuleiros, você ia ali no, na Mega Geek. Na Mega Geek eu não consigo jogar muito, porque é de terça-feira ocorre a liga local, mas eu procuro ir todo domingo, a cada 2 semanas, na Itabuleiros, e então é uma liga mais é uma liga, tem muitos bons jogadores lá, mas o pessoal é bem diferente o ambiente local, então a gente gosta muito de jogar lá. Então é um lugar que eu sempre procuro jogar também de domingo. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o primeiro vídeo. Então, deixa eu voltando aqui como que foi a minha temporada Pokémon TCG de 2026. Eu joguei, pode ver, eu mudei praticamente 10 vezes de deck durante de agosto de 2025 até junho de 2026. A temporada vai terminar com, de fato, ela termina com o Mundial, então vai ter o Mundial de Pokémon. Nós estamos numa final de pós-temporada, então pode ser que o número diminua, aumente do aproveitamento, mas a minha ideia é terminar com pelo menos 50% de aproveitamento. É um excelente aproveitamento para mim. Eu fico muito feliz com isso. E aí, a partir do ano que vem, eu melhorar os aproveitamentos na Copa de Liga e League Challenge para eu conseguir pontuações melhores. E aí eu consegui a carta do As futuramente, que é a primeira, porque assim, hoje a Pokémon Company, ela, quem consegue 200 CPs, você conseguir uma carta chamada carta do As. Então, você conseguindo essa carta, você consegue, é uma carta bem bacana. Então, é uma carta que você tem ali, coleciona essa carta. Então, ela foi aberta para jogadores da América do Sul. Antigamente só estava para. Começou para jogadores japoneses, depois para norte-americanos, europeus, e agora a América do Sul tem. Então você consegue tirar a partir do ano que vem, vai conseguir tirar essa carta dos regionais de Pokémon, dos regionais, principalmente, acho que provavelmente mais o Like. Então esse aqui outro dia eu vou mostrar minha coleção de playmats, todos os playmats que eu consegui esse ano, só do fato de conseguir participar desses regionais. E então tem mais coisas que o boné, no like você ganha boné, ganha pingente, ganha é, várias coisas. Então eu acabei dando algumas coisas para algumas pessoas e de presente, mas eu tenho o playmat do like. Então o próximo vídeo vai ser eu apresentando os meus playmats. Então é isso aí, pessoal. Curta, compartilhe o vídeo. Isso é um projeto que está se iniciando, que eu quero falar do competitivo de Pokémon TCG para quem está iniciando, para o jogador que não é o trabalho dele, não é jogar TCG, mas a pessoa quer estar ali no dia a dia, quer participar, quer jogar um like, quer jogar um regional. Eu espero que para a temporada 2027 a gente sai de um like de 2.000 pessoas para um like para 3.000 pessoas. Espero que seja. Senão vai ser seria decepcionante ocorrer isso, um like com a mesma quantidade, porque o Regional de Campinas foi o maior regional na América Latina, com 1.979 pessoas jogando, entre sênior, júnior, sênior e master. Então os júniors do Brasil participem dos campeonatos, principalmente das Copas da Liga, porque muita Copa da Liga não tem júnior ou não tem sênior. Então, isso aí você consegue participar e conseguir um playmatch ali de campeão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo
Curta e compartilhem. É isso aí. Muito obrigado, João Carlos, habitante de Pallet.